Bom dia. Hoje são 25 de dezembro. Hoje é dia de Natal, certo? De 24 para 25, pela história da tradição católica, cristã, melhor dizendo, certo? E não há quem negue. Os cristãos todos admitem, né, que Jesus nasceu na passagem de 24 para 25, certo? E hoje então ele estaria com dias, com horas de. O menino Jesus estaria com horas de nascido, certo? E hoje é segunda-feira, então, assim, sábado é 23, domingo 24, segunda 25, né? Eu pelo menos fiquei com a cabeça embaralhada, né? E hoje, então, é feriado, uma tremenda segunda-feira, feriado, certo? No mundo inteiro, no mundo cristão pelo menos. E entre aqueles que guardam, né, os dogmas religiosos da religião cristã, certo? E eu quero falar, tem esse garoto aí na TV, certo, que está aí, eu vou passar rapidinho aqui, sem som. O nome dele é Tiago Ávila, tá vendo ali, certo? 23, ele fez esse vídeo no dia 23, né? Dentro do canal do Atush, do Leonardo Atush, TV 247, certo? E ele é um garoto jovem ainda, vai ter um neném agora, certo? A mulher dele vai dar à luz agora por esses dias aí, sabe? É um cara que está começando aí, né, a vida, sabe? Mas é um cara militante, não tem 30 anos ainda, mas é um militante político, e um militante político de esquerda, certo? Coisas que nós, já da geração posterior a dele, sabe, não conseguimos fazer, né? Ele vem aí por trás fazendo, sabe, e com muita qualidade, né? A última vez que eu estive em contato com ele, sabe, pela TV, pela internet, né? Ele estava no Egito querendo entrar na faixa de Gaza, certo? Ele é um militante internacionalista, ele é um anticapitalista, tá certo? Me afino com essas ideias, né? E por isso que eu estou prestando essa homenagem a ele aí. Eu vou deixar, eu acho que o YouTube não vai me atrapalhar se eu deixar aí, sabe, essa entrevista com ele aí. E eu quero aproveitar, já que estamos falando, ele vai falar de Palestina, certo? E eu quero falar de Palestina também, para mostrar a contradição dos seres humanos, sabe? Dos seres religiosos, né? Dos seres que querem uma ética de religião para si, sabe? E, e vão se levando, mas que se perdem no meio do cultivo de conteúdos não religiosos, de conteúdos materialistas negativos, no sentido, né, de que são conteúdos contraditórios com a natureza humana, certo? E estou falando isso, estou pensando isso, estou com a lembrança da Palestina, certo? Outro dia o algoritmo me perseguiu na noite e na madrugada, sabe? Exibindo um filme sobre uma garota e depois uma mulher palestina, certo? Da cidade de Nazaré, tá certo? Eu não sei se Nazaré está ali, deve estar perto ali de Jerusalém, Jerusalém deve estar dentro de Israel, do Estado de Israel, tá certo? E assim, então foi oportuno porque essa coisa, eu como educado na cultura cristã, esses valores estão intrínsecos dentro de mim, sabe? E me fazem, se não me fazem, é um católico, um cristão católico ativo, certo? Eu quero achar o termo aqui, praticante, né? Pelo menos assim, certo? Tem em mim uma certa sensibilidade, sabe, que escrotamente o Nietzsche chamou, sabe, eu preciso aprofundar esse tema aí, sabe, de ressentimento, né? Ele acusa os cristãos, né, de serem seres ressentidos, né? O Nietzsche é um antissistema, certo? Ele combate com seus escritos, né, a modernidade, certo? E eu estou aqui lembrando de um padre, sabe, lá em São Luís do Maranhão, quando eu passei por lá indo para Jaboatão dos Guararapes. Eu vou aproveitar aqui para fazer uma correção. Quando cheguei em Jaboatão dos Guararapes, eu fui alojado
numa escola, num seminário salesiano, né, de noviciado, para fazer ali uma transição do seminário menor para o seminário maior. E a localidade lá em Jaboatão dos Guararapes, na época era só Jaboatão, era um distrito talvez, né, de Recife, certo? Hoje Jaboatão dos Guararapes é um município da zona metropolitana, creio eu, ali, né, de Recife, tá certo? E o lugar chamava Colônia, certo? Colônia, né? Ficava no meio de canaviais, certo? Eu lembro, havia uma comunidade, sabe, uma comunidade de negros, sabe, de pretos, que trabalhavam na usina de açúcar que havia a uns quilômetros ali do seminário, do noviciado, né? Usina essa a qual a gente ia todo sábado, né, para a noite, às 19 horas, executar uma missa, fazer uma missa, o padre fazia a missa, e eu ia porque eu era o tocador de violão, era o puxador de cânticos, certo? E a minha presença se fazia oportuna ali, sabe? E eu me lembro que enquanto eu estive por um ano em Jaboatão dos Guararapes, na colônia, certo? Eu fazia esse serviço aos sábados, vinha um jipe bandeirante, pegar o padre, né, e levar os que iam, né, fazer o ofício lá, sabe? Além do tocador do violão, que era eu, tinha outras pessoas que cuidavam, né, dos paramentos do padre, aquela coisa toda, certo? E ficava dentro de um canavial, sabe? O jipe ia para cima e para baixo, subia e descia, mas sempre no meio de cana, de pés de cana, certo? E ao lado do seminário do noviciado havia uma comunidade que eu, assim, às vezes, curiosamente, me dava conta, olhando, observando, e via fumaça de manhã cedo saindo das casas, sabe? Deviam estar fazendo queimando alguma coisa, creio eu, que tipo de alimento, mas era assim, tudo muito pobre, parecia assim, esses povoados que tem hoje lá na África, sabe? Aqueles barracos assim, sabe? Cobertos de palha, sabe? Fechado de barro, sabe? Enfim, sabe? Eu lembro de um negão, rapaz, um garoto lá, sabe? Eu não sei que idade tinha aquele cara, sabe? Entre garoto e um homem já, sabe? Ele não tinha os dentes frontais, tá certo? E talvez tenha perdido esses dentes, né, para cárie, certo? Lá ali no meio do canavial, né, o que tinha à disposição deles ali era a cana de açúcar, certo? E provavelmente não tinham aí dentifrícios, né, para fazer a devida higiene bucal, né, para encarar a cárie, certo? E assim, eu conto essas coisas assim, aí o Nietzsche diz, ó, é ressentido, olha um ressentido aí. Não é, bicho, não é ressentido, a gente tem sentimentos, certo? A gente tem sentimentos, né? Mas não ressentimentos. Eu não quero matar ninguém, sabe? Eu não quero nada de ninguém, sabe? E não tenho inveja, ou procuro não ter inveja de ninguém, sabe? A essa altura da vida, me dou por satisfeito por ter varado a vida, estar vivo, né, com a idade que eu tenho, uma idade assim já, né, bastante fora do padrão dos que, dos que têm direito, né, a viver aí, né, a média de vida, né, do ser humano hoje no mundo, certo? Mas ressentido, assim, sabe, eu mando o Nietzsche tomar no cu, certo? Vai te fuder, pô. Eu não aceito, sabe? E faço o meu protesto, sabe? Me digo hoje um cara indignado, junto com o Tiago aí, ó, tá vendo aí o cara aí, sabe? O Tiago Dávila, entendeu? Um jovem militante, né? Que dá essa entrevista aí, sabe? Né? E luta, ele é um lutador, certo? É um lutador social, né? Como os resistentes, o Hamas, hoje lá na região de Gaza, certo? É um grupo armado, sabe? E que faz resistência armada, se for preciso eles matam, sabe? Matam, né? Matam israelenses, sabe? E hoje o Ávila falou que os sionistas, né, os governantes sionistas, desativaram um comando deles lá na região e estão contratando mercenários lá da Ucrânia, certo? Parece que a guerra na Ucrânia, né, já foi pro buraco, certo? E estão sobrando aí mercenários que foram lutar para lá e agora, sabe? Estão saindo de dentro da Ucrânia, estão fazendo contratos, se empregando aí
A gente sabe que existem aí empresas que contratam voluntários, mercenários, para fazer pessoas aí com aí treinadas na guerra, certo? Então essas pessoas são contratadas por essas empresas e os contratados são levados para dentro de território de guerra. E o Ávila fala para nós aqui, sabe, nessa entrevista, que ucranianos estão chegando na faixa de Gaza, soldados ucranianos para matar para matar palestinos, certo? Civis palestinos e militares do Hamas, essas coisas todas, certo? E assim, né? Então o jovem Ávila aí, sabe, ele tem todo o meu reconhecimento e valor. Eu tinha feito aqui eu me preparei para fazer aqui uma performance musical, mas eu confesso para vocês que eu não estou muito afim não, certo? Apenas lembrar que tem uma mulher, certo, que é do movimento popular, certo, e compositora, ela compôs uma música, sabe, dentro, né, assim, né, dos parâmetros musicais aqui da cultura popular do Pará, o carimbó no caso, certo? É um ritmo que nós temos aqui, misto, né, de origem de índios e negros, certo? O carimbó assim, um ritmo dançante, sabe? Há toda uma coreografia, né, de dançarinos, sabe, que encenam ali, né, homens e mulheres dançam, sabe? O homem ao redor da mulher ali com saia de rodados, aquela coisa toda, tudo muito colorido, né? E a Dona Onete, essa pessoa que eu queria lembrar o nome dela, eu já tinha falado dela aqui, certo? E eu tinha lido, a letra da música, certo? E hoje a ideia era fazer uma, uma performance, certo? Eu estou com o teclado aqui embaixo, eu ia fazer essa performance com um banjo que eu tenho, sabe? Mas infelizmente não deu, eu estou tendo dificuldade com esse banjo, certo? Eu estou sentindo as cordas dele muito tensas, muito duras, mas também faz tempo que eu não toco instrumento de corda, sabe? E a gente quando toca instrumento de cordas, a ponta dos dedos, né, da mão esquerda, se a gente for destro, né? Vai criando uma escalosidade na ponta dos dedos, certo? E então você consegue amassar as cordas e executa, né, assim, né, o instrumento com relativa sem muito sofrimento. Eu no momento estou sofrendo pra cacete porque os dedos estão doendo, sabe? Eu recuperei um banjo, sabe? Esse banjo ele foi destinado pelo irmão que eu tive. Eu tenho tenho sete, digo melhor, tenho 6 irmãos menos um, certo? Eu sou de uma prole de 7 pessoas, 7 filhos, certo? Sendo 5 mulheres e 2 homens, né? Eu tive um irmão, digo tive porque ele faleceu no Rio de Janeiro, ele morou no Rio de Janeiro, certo? E teve 3 filhos lá, sabe? Esses 3 filhos se guiaram por lá, estão por lá no Rio de Janeiro, e ele morreu num acidente, um acidente físico dentro de casa, certo? E um tempo o pai dele e meu, certo, no tempo de juventude, era músico, tocava banjo, certo, lá em Altamira, certo, ali no Pará, certo. Entrou agora um som aí, me distraiu. Lá no Pará, digo, em Altamira, certo? E eu perdi o rebolado aqui, entrou um som alto ali na rua. E assim, né? Então o cara novo, jovem, ele tocava banjo, certo? E esse banjo sobreviveu a nós, tá certo? E esse banjo passou pela mão do meu irmão, certo? E se destruiu, foi destruído, certo? Eu não sei, ele desmontou todo o banjo, sabe? E o banjo desapareceu, entendeu? Aí ele, para compensar isso, depois que ele ganhou condições financeiras, trouxe lá do Rio de Janeiro um banjo e deu para o velho, para o mestre, certo? Só que o mestre, sabe, não tinha mais tesão, nem para foder, nem tocar banjo, certo? Não tinha mais, entendeu? Ele foi um cara assim, né? De família tradicional, entendeu? Monogâmico, entendeu? E, sabe, enfim, né? A libido morreu com ele, sabe? E o banjo também, sabe? Eu acho que ele não era lá essa Coca-Cola toda, sabe? No banjo, como eu também não sou no instrumento, entendeu?
Porque assim, a arte e as coisas, né, a execução de coisas e de ofícios, enfim, a inteligência, né, o corpo, né, ele precisa, sabe, estar em atividade o tempo todo, né? A própria inteligência ela precisa ser executada. O pessoal diz aí que nós temos, da inteligência que nós temos no cérebro, apenas 10%, sabe, é usado, né? Os golfinhos têm mais, assim, uso fruto, né, da inteligência do que nós, certo? Só que eu sempre digo, mas eles não saíram da água, certo? Nós saímos. Mas assim, aí esse banjo, sabe, ele terminou caindo na minha mão, o velho não aceitou, sabe? E uma irmã que eu tenho, que também toca um pouco aí, sabe, de música, e tem um filho, sabe, que levou esse banjo para dentro de um grupo de samba, sabe? E depois aí, sabe, eu não sei o que aconteceu com o grupo de samba, entendeu? O banjo ficou jogado, o banjo se desmontou e terminou caindo na minha mão, sabe? E eu terminei por fim levando a um sujeito que eu conheço aí, que faz reparo de instrumentos musicais. E o banjo foi todo então recuperado, mas assim, sem as características originais, entendeu? Eu estou sentindo assim, sabe, o encordoamento, sabe, não tá legal, entendeu? E assim, né, as cordas muito duras, sabe? E o efeito sonoro, sabe, não tem uma afinação assim agradável, satisfatória para mim. Eu estou tendo dificuldade. Aí eu tentei fazer, né, uma performance hoje usando, sabe, mas eu não consegui. Aí trouxe o teclado, mas também fiquei sem tesão, sabe? Porque isso que o Thiago está falando ali, sabe, me queimou, certo? E eu vou só aqui aproveitar o resto do tempo, né, para falar de um filme que o algoritmo mandou para mim sobre uma menina, sabe? Assim, uma menina, eu acho que já é uma adolescente, entendeu? Que caiu na mão de José de Nazaré, que era carpinteiro, certo? Ela não tinha mais familiares, né? Pai nem mãe, sabe? E um parente dele lá, um sacerdote, sabe? Resolveu. O José de Nazaré foi fazer um serviço, não sei, na casa dele, ou qualquer coisa assim, entendeu? Aí o cidadão se achando sem condições, né, para, sabe, ali encaminhar a vida daquela menina, sabe, no mundo, sabe, entregou essa menina e uma adolescente, sabe, para futuramente aí, um ano depois, casar com José que estava viúvo, tinha 3 filhos, salvo engano, certo? E ele então levou essa menina de Jerusalém para Nazaré, sabe? E quando chegou lá em casa, sabe? Enfim, mas o que eu quero dizer assim, que a vida, né, das mulheres, sabe? É, particularmente das mulheres, dos seres humanos em geral, certo? Ali na Palestina, na época, havia o domínio romano, ali na época os hebreus estavam divididos em 2 reinos, salvo enganos, o reino de Judá e o reino de Israel, certo? E aqui aquela área da Palestina fazia parte do reino de Judá, cujo rei hebreu era Herodes, certo? Mas o Herodes era um borra-botas, certo? Era um vassalo, né, esses bichos, esses bonecos de palha que tomam conta de milharal, sabe? Como é que chama o nome? Enfim. E, e assim, né, manipulado, sabe? Um marionete, entendeu? E pelos romanos, né? O governador na época era um tal de Pôncio Pilatos, entendeu? E manipulava ali, sabe, as lideranças hebreias, sabe? E José viveu esse contexto, mais do que o José, a menina, sabe? Eu queria destacar o papel dessa menina, sabe? Uma menina, assim, humilhada o tempo todo, sabe? Enquanto viveu com José, foi humilhado por esse sujeito, sabe? Pela desconfiança dele, sabe? Assim, né? Pela desconsideração que ele tinha pela menina, por ela ter engravidado, sabe, numa viagem que ele fez, né, de trabalho numa cidade onde passou 6 meses e quando chegou, sabe, ele não tinha tido contato com ela, contato sexual com ela ainda, sabe. Aí quando chegou a menina estava grávida, sabe. Aí ela foi dizer para ele que ouviu vozes, sabe, que ouviu vozes, sabe. E de repente essas vozes disseram, né, que ela iria dar à luz uma pessoa, sabe? Mas que não teria deitado, sabe? Não teria transado, sabe? Com o dono da voz, entendeu?
né? E voz a gente sabe, né? Não engravida ninguém. E ela engravidou, certo? Aí coloca-se aí o mistério, né? O mistério espiritual, certo? O Zé, que era um cara assim, bruto, né? Ignorante, certo? Sem formação, sem letras, entendeu? E aí feito no mundo, sabe? Aos trancos e barrancos ali, sabe? E a parte dele, a porção dele, sabe, de causador de sofrimento para aquela menina, ele exercitou, sabe, até quando ele morreu, sabe? Até quando ele morreu. Quando ele morreu, a criança que nasceu estava com 8 anos, Yeshua, certo? Que, segundo, né, a mãe dele, né, havia dito, né, ele seria um Messias, seria um escolhido. Agora, escolhido para quê? Para fazer o quê? Certo? Essa é a grande questão. Certo? E... Mas ali no filme o Zé de Nazaré confidencia, sabe? Se arrepende, se mostra ali conversando com a criança de 8 anos, sabe? Que ele estava assim, sabe? E os dois, um chama para o outro de pai, o outro chama para o outro de filho, aquela coisa toda. E nesse chamego aí, o Zé de Nazaré, sabe? Bate as botas, entendeu? Mas o que ficou para mim nessa história aí, sabe? É ali a região da Palestina, não sei porque o algoritmo, sabe? Mandou esse filme para mim. E eu fiz essa reflexão e hoje, sabe, com o que o Ávila fala ali, sabe, me deixa muito, assim, com o coração amassado, certo? Tipo assim, né, o que está se passando ali, sabe, revela um momento muito duro, sabe, para o mundo. Duro em quê? Em termos de dor e sofrimento, certo? A mais das vezes, a vida das pessoas são dores e sofrimentos, certo? Principalmente na sociedade que a gente vive hoje, né, de desigualdade, certo? Para os que estão no plano desigual inferior, tá certo? Tem uns desiguais aí, sabe, que estão no plano superior, no tempo de Maria, sabe, de Maria de Nazaré, certo? Eram os sacerdotes, né, ali a elite hebreia, sabe, ali, né, o pessoal ali ligado, sabe, ao comando do povo junto a Herodes, certo? E que faziam o ofício religioso. Herodes fazia o ofício político de governo, certo? E os sacerdotes faziam o ofício ali de controle social, né, através da religião, tá certo? E então, assim, sabe, o que o Tiago está falando ali, sabe, traz um encontro, né, é da questão palestina em pleno Natal, certo? O nascimento de Jesus, que foi também um garoto que comeu o pão que o diabo amassou, certo? Por ter nascido e visto como um filho da puta, certo? Eles não aceitavam essa coisa aí daquela menina ali, daquela mulher, sabe, ter tido, né, essa relação divina, entendeu? E a mãe pagava e o garoto também, certo? O moleque era considerado filho da puta, entendeu? E tinha desapreço em casa, ele tinha um irmão, sabe? Um tal de Tiago, né? Eu queria lembrar que o nome dele é em italiano, não vem agora, tá certo? No filme eles mostram o nome italiano do cara, mas era Tiago, era o irmão, filho mais velho do Zé, certo? Rapaz, esse cara não prestava assim, maneira de falar, certo? Ele, quando a menina chegou, ele já quis a menina pra ele, sabe? Aí foi pra cima do pai dele e escroteou. Disse, você não pode casar com essa menina, você é velho, você é um cara velho, certo? Você tem que me dar ela. Você tem que me dar ela, certo? Eu quero ela pra mim, certo? Porque eu quero casar, quero ter filhos. Você já é um velho. Mesmo assim, o cara falando assim, nesses termos, assim, sabe? E o Zé tinha que engolir aquilo ali, sabe? Porra, foi foda. Mas assim, ali todo mundo era sofredor, porra, nessa família. Ah, se fuder, cara. E o pior é hoje, no mundo, tá certo? Nesse mundo duro, né, de ocorrências duras, certo? Nós temos ali na Palestina, nessa mesma Palestina de há 2000 anos atrás, não a mesma, é claro, certo? Mas em essência tá certo? Puxa, chama Parmênides aí, certo? Em essência chama o Heráclito também, que ele vai dizer, não, tudo bem, tá certo? Não é a mesma na aparência, mas é a mesma na essência, tudo bem, sabe? Mas coisas aconteceram, sabe? A história se fez ali, sabe? E temos uma história dura, temos uma história ali, sabe? De uma relação de poder muito forte, sabe? Entre opressores, conquistadores, opressores
colonialistas, opressores, imperialistas, a mesma coisa que está acontecendo hoje lá na Palestina, certo? Sendo que hoje as vítimas, sabe, dessa ação colonialista, dessa ação imperialista ali exercida pelo Estado de Israel, que não dá para entender por que quando o Estado de Israel foi criado, automaticamente e ao mesmo tempo não se criou o Estado palestino. Tá certo? Eram para criar dois Estados, criaram um para criar outro depois e passaram 75 anos e não saiu a criação desse outro Estado. E essa é a razão. Hoje os israelenses ali, sabe, querem toda a Palestina para eles. Essa é a verdade, rapaz. Se fala hoje ali em limpeza étnica, se fala em genocídio, o tal de Netanyahu ali, sabe, ali empurrado pelas forças sionistas, né, ultraconservadoras, entendeu? Ele próprio querendo salvar a pele dele, sabe? Ele está numa situação pessoal, individual, assim, sabe? Muito difícil. Quando isso acabar, se vier a acabar logo, não vai acabar um dia, sabe? Vai acabar um dia. Mas enquanto demora, certo? O genocídio vai se prolongando. Eu vi 2 vídeos agora esse final de semana, cara de porra. Aí, assim, né? Eu acho até que houve ali manipulação, sabe? De inteligência artificial, sabe? E né, no momento aparece uma garotinha, sabe? Toda quebrada, o rosto quebrado e pessoas cuidando, sabe? Aí logo em seguida aparece um outro vídeo já mostrando a garotinha com o rosto ali, sabe? E quem postou o vídeo aí com a garotinha com o rosto assim, sabe? Sem machucado nenhum, diz que aquilo ali foi uma maquiagem, certo? Mas o fato é que casas ali, sabe? Prédios estão caindo sobre pessoas, seres humanos, pessoas estão morrendo. A informação que nós temos hoje é que pelo menos já 20 mil mortes, sabe? De 20 mil mortes, 10 mil são de crianças, certo? Crianças assassinadas. Né? No todo tem mais de 50 mil, né? 50 mil feridos, certo? Sem falar do pessoal que não é contabilizado, que estão debaixo dos escombros. Né? Hoje aquele pessoal, sabe, lá na Palestina estão ameaçados de morrerem de fome porque a ajuda humanitária não entra. Tá certo? Há um risco de esquecimento da guerra, tá certo? A gente, se não fizer, sabe, as coisas vão acontecendo, né? E o que está acontecendo ali, sabe, pode cair no esquecimento, certo? Mas é assim. O Zé Reinaldo acredita, analisando, que faz ali, né, a entrevista junto, né, com o Atush, né, do Ávila, né? Ele acredita que há forças hoje naquela região da Palestina que não vão deixar o esquecimento acontecer, tá certo? São forças que estão ali lideradas pelo Irã, certo? Pelo Hezbollah lá do Líbano, certo? E pelos Houthis ali do Iêmen, certo? E outras forças que estão dentro, que estão na Síria, sabe? Que estão no Iraque e que vão, sabe, infernizar a vida dos israelenses. Os israelenses não vão ter, sabe, sossego. Com a força não vai resolver esse problema, sabe? Não adianta, sabe, a desculpa que deu, né, o Netanyahu, sabe, para se livrar, né, do Hamas, entendeu? Ou se livrar dos palestinos ali, dos árabes palestinos. Sabe? Ele não vai conseguir, bicho, esse cara tem que ir para a cadeia. É ele e esse Bolsonaro aqui no Brasil. Tá certo? Então, assim, eu paro por aqui, tá certo? Deixo a minha performance musical da Dona Onete, certo? Para outra ocasião, né? E quero deixar aqui, né, assim, a minha reação. E digo para Nietzsche, certo? Eu não sou ressentido, certo? Sou um ser humano, certo? Demasiado humano, né? Como ele falava, né? Que nós todos somos humanos, demasiado humanos, certo? Nietzsche, em relação a essas questões aí da ética cristã, certo? Ele combatia ali, sabe? Os caras que vinham desenvolvendo a ética, né? Mas não o fundador da ética cristã, que no caso era Yeshua, certo? Ele considerava que ele não era besta, sabe? De se colocar contra Yeshua. Eu estava lembrando aqui que eu falei de um padre, sabe? Lá em São Luís do Maranhão, quando eu passei por lá, que às vezes eu introduzo um assunto e termino não concluindo, né? E esse padre está com um livro, estava com um livro, ele estava hospitalizado, certo? E na passagem que eu ia, os seminaristas que estavam indo para Recife pararam em São Luís e nós fomos recebidos lá pela arquidiocese
E para não ir para hotel e aquela coisa toda, foi negociada ali, sabe? A gente dormia em alojamentos improvisados e eu fui dormir no apartamento do padre que estava hospitalizado, certo? Estava tudo montado, as coisas dele estavam lá, tinha um escritório dele e tinha um livro aberto, sabe? Era um livro sobre a morte de Deus, entendeu? Todo riscado. Eu não sei se Nietzsche escreveu esse livro ou alguém escreveu um livro, sabe, desenvolvendo o pensamento de Nietzsche. E esse livro estava todo cheio de anotações, o padre assim, sabe, muito agredido, né, e anotando ali, sabe, as respostas que ele daria para Nietzsche, né, sobre a morte de Deus, entendeu? Assim, Nietzsche merece, né? Eu descobri aí que Nietzsche ele leu o Schopenhauer com 20 anos, ali já produziu, sabe, umas primeiras impressões, né, a respeito do pensamento do ateísmo, né, de Schopenhauer, certo? O pessimismo dele, o pessimismo filosófico, né, metodológico dele, né, eu acho que mais do que metodológico, certo? Mas assim, e eu achei que no fundo mesmo, sabe, o Nietzsche não teve assim, sabe, não dá para fazer em nós grandes arrotos de Coca-Cola, entendeu? É questionável, ele é questionável em alguns aspectos. Eu paro por aqui e digo que o meu nome é Ernest, certo? Meu canal é Quem Fala Muito da Bom Dia Cavalo. Falei assim, gente, obrigado, sabe? Se a gente sabe que quer falar alguma coisa, sabe? Não pular, sabe? Se atirar no abismo, se atirar dentro d'água, sabe? O vídeo não sai, entendeu? Porque te vai arrefecendo. É impressionante isso, certo? Mas é o que eu estou sentindo, sabe? Assim, com medo, talvez, sabe, da censura, com medo das opiniões, com medo da exposição, certo? Hoje eu vou fazer umas anotações, né, numa entrevista que eu assisti, sabe, sobre a questão da extrema-direita no mundo, né, e o uso da inteligência artificial. Eu vou achar interessante isso aí, tá certo? E vou trazer algumas anotações de duas pessoas aí, de dois intelectuais, né, vivos ainda, sabe? E a gente posta isso no próximo vídeo, tá bom? Eu digo, meu nome é Ernest, falei muito, sabe? Dei bom dia a cavalos e éguas e repito, bom dia a todos e todas.